explodir, na verdade, os nossos paradigmas. Porque nós temos uma visão da Bíblia Sagrada e, às vezes, essa visão é muito romântica e essas visões que a gente tem da Bíblia, ela é muito infantil. E como eu estudei para ser pastor, e é claro que eu sou produto, eu quero dizer isso, eu sou produto de uma escola dominical, eu sou produto de cultos à noite, eu sou produto de conferências que assisti, e em todos esses cultos, conferências e tudo que eu participei durante toda a minha vida, eu sofri aquilo que a gente chama de massificação, bombardeio mental. Então nós fomos ensinados a ler a Bíblia de uma maneira, eu quero deixar isso bem claro, eu fui ensinado a ler a Bíblia de uma maneira, me entregaram um óculos para a leitura das Escrituras. E quando eu ganhei autonomia, o que eu vou dizer, maturidade, aquilo que o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, no capítulo 13 de 1 Coríntios, já no final do capítulo, vai dizer: quando eu era menino, eu falava como menino, discorria como menino e fazia as coisas de menino, mas quando a gente chega a ser homem, a gente precisa desistir das coisas de menino. Então chegou uma hora que eu adquiri maior idade espiritual e fui então investigar as Escrituras, porque o desafio de investigar as Escrituras é um desafio proposto pelo próprio Cristo. Não é errado você investigar a Bíblia, não é errado você questionar a Bíblia, não é errado você fazer perguntas às Escrituras Sagradas. Disse o Senhor Jesus: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então cabe a nós, os cristãos, sermos examinadores da palavra. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro porque há um grupo dentro da cristandade, dentro do mundo gospel, que entende a Bíblia como, ou que interpreta a Bíblia, especialmente os livros antigos, como livros literais, como fatos verídicos. Então, esse é um ponto que nós não podemos fazer essa leitura. A Bíblia não pode ser vista desta maneira. E alguns textos da Bíblia são profundamente simbólicos, são mitológicos, não têm intenção de vender aquele fato como real. Eu preciso dizer isso, não tem intenção de nos vender aquela ideia como um fato real. Exemplo, o mundo antigo, segundo os especialistas, o mundo começa com pelo menos 70 nações. 70 nações. Dessas 70 nações, cada nação construiu um mito do paraíso. Uma das mais recentes nações é a nação judia, que vivendo naquele contexto das 70 nações, bombardeado também pelos mitos do Éden, o mito do paraíso, e aqui é uma vaca que a gente empurra para o brejo, lembrando aos irmãos que o paraíso, ele é mitológico, a história de Adão e Eva é mitológica, ela não é fato, ela não é real. Por quê? Porque as 70 nações, cada uma delas produziram um mito do Éden, um mito de como nós chegamos aqui. Disse também para os irmãos que esses mitos, Marcela e Lara, foram criados para dar as seguintes respostas às 3 perguntas filosóficas que nós temos: de onde nós viemos, por que nós estamos aqui e para onde nós estamos indo. Então, esses mitos foram construídos para dar essa resposta, para apaziguar um pouco a ansiedade do coração humano, porque nós somos investigadores natos, nós somos curiosos natos, nós queremos saber a nossa origem, como isso tudo começou. Então, por isso, as nações ancestrais, elas criaram seus mitos para explicar para as crianças como nós chegamos aqui. Então, os judeus, que é uma das nações mais recentes, eles pegaram esses mitos e eles então deram uma forma religiosa. Tanto é verdade que também disse aos irmãos
que o livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 são escritos por pessoas diferentes, não é o mesmo autor. Um judeu escreveu o primeiro capítulo, um judeu escreveu o segundo capítulo, e esse outro judeu escreveu o terceiro capítulo, para explicar como foi que nós perdemos o contato com Deus. Essa é a ideia. Muito bem. Dito isto, há na súmula teológica de Tomás de Aquino uma afirmação que eu acho fantástica, que não tem como precisar como nós chegamos aqui. Sacou? Não tem como precisar. E se você for para os estudos genéticos mostram que nós estamos aqui pelo menos há 200 mil anos. E eu quero que você veja o contraste. Se os estudos genéticos nos mostram que os nossos ancestrais chegaram aqui há 200 mil anos atrás, e que a mulher, ela aparece nesse contexto há 158 mil anos atrás, e se você pegar a história da Bíblia, e se você for interpretar literalmente, essa história diz que só temos 6 mil anos. Está entendendo o que eu estou propondo para você? Então, ou seja, a humanidade existe há mais de 200 mil anos que nós chegamos para cá. Pergunta que talvez você esteja se fazendo: mas quem trouxe a gente para cá? Como é que nós aparecemos no cenário terrestre? Como chegamos até aqui? Bem, só tem uma resposta: Deus. Deus. Não tem outra resposta. O homem não apareceu do nada. Deus colocou o homem aqui. Como o homem chegou aqui é uma outra questão, que isso está velado até para a própria humanidade. O que nós temos é uma data científica para a nossa existência e uma data bíblica para a nossa existência. O problema do literalismo é que isso vai trazer muita confusão. Quando você interpreta a Bíblia literalmente, alguns textos que você não deve interpretar e você as interpreta literalmente, isso vai trazer uma confusão, vai colocar um conflito entre a Bíblia e a ciência. E Tomás de Aquino diz que a Bíblia, ela não pode conflitar com a ciência. E se a Bíblia conflitar com a ciência, fique com a ciência e não fique com a Bíblia, nos quesitos científicos. E aí, dito isto, eu também preciso dizer para os irmãos que a Bíblia não é um livro científico. A Bíblia é um livro de fé. De fé. Não é um livro de ciência, é um livro de fé. É um livro que conta a história da redenção humana, conta a história do amor de Deus pela humanidade e como Deus pretende se relacionar com a humanidade. Esse é todo o contexto da Escritura Sagrada. Não é provar que a ciência não tem razão e não é provar que a ciência tem razão. Esse não é a esfera em que a Escritura trabalha. Dito isto, quero dizer também aos senhores que a Bíblia conta a história de dois homens. O primeiro que são descendentes de Adão. O primeiro é o Caim, que muita gente diz que Caim significa que Deus alcancei um favor do Senhor. Na verdade, o nome de Caim não significa isso. O nome de Caim no hebraico quer dizer laminador, ou seja, é uma máquina de cilindros da indústria. É isso que significa o nome de Caim. E quando Eva, aqui nessa história, conhece Adão, tem uma relação carnal com Eva, ela gera um outro filho que chama-se Abel. Abel significa sopro, espírito. É um nome poderoso, espiritualmente falando, o nome de Abel, porque Deus soprou nas nossas narinas, né? O primeiro homem, nós não sabemos em que tempo foi, mas imaginemos que seja Adão, há 200 mil anos atrás. Deus soprou
nas narinas, por isso Abel significa sopro. Está muito relacionado a esse ato que você inspira e respira. E dizem os judeus que quando você faz o ato da respiração, esse ato de você, quando você faz isso, você está pronunciando o nome impronunciável de Deus. Que coisa fantástica! Você pronuncia o nome de Deus, que é um nome impronunciável, só no ato de... Isso é a marca indelével de Deus nas nossas vidas. Uma coisa gloriosa esse negócio, né? Então, o Caim, ele se tornou por opção e talvez até por destino um lavrador da terra. Eu até disse isso para os meninos na clínica de recuperação, né? Que quando você nasce, você não vai ter uma profissão ali pelos 18 anos, uma coisa que você vai escolher, não. Você já nasce com uma tendência. A sua profissão já vem com você. Olhem para mim. A sua profissão já vem com você desde o nascedouro. Quando você é gestado, todas as habilidades já vêm ali naquela gestação. Você vai desenvolver aquelas profissões no futuro. Então, por exemplo, alguém vai inclinar-se para a medicina, alguém vai inclinar-se para a mecânica, alguém vai inclinar-se para as ciências humanas, outros vão inclinar para a ciência matemática, essas disciplinas. Todos nós, por exemplo, eu não tenho habilidade de pintura, eu não tenho habilidade de construir nada, eu acho que quando Deus distribuiu essas habilidades, eu faltei. Eu nem passei por lá. Para trocar uma lâmpada eu sei, fritar um ovo eu sei. Mas eu acredito que Deus me deu capacidade e habilidade para ensinar. Eu acho que meu dom seja o ensino. Meu dom é amar. Meu dom é ser solidário. Meu dom é estender a mão. Meu dom é abraçar. Meu dom é ouvir. Eu tenho essas habilidades. Se você mandar eu pintar uma casa, eu acho que eu vou pintar mais o chão do que a casa. Eu não tenho essa habilidade. Mas eu sou bom em amar. Eu sou bom em ouvir. Eu sou bom em ser solidário. Eu ganhei essa habilidade de Deus. E o Caim, ele ganhou essa habilidade. Ele se tornou lavrador. Lavrador é o cara que lida com o solo. Ele é uma espécie de engenheiro agrônomo. E trabalhar o solo, olhem para mim, trabalhar o solo não é fácil. Você manusear o solo é difícil, saber o tempo de plantar, saber o tempo de colher, você ter toda essa ciência do tempo da chuva, toda essa tecnologia, enfrentar as bactérias, enfrentar as larvas, não é fácil. E Caim desenvolveu essa tecnologia de lavrar a terra, de domar a terra. E ele se torna um excepcional lavrador da terra. O irmão dele, que é o Abel ele já tem outra pegada. Ele é mais humanista, na minha opinião. Ele é mais sociólogo. Por quê? Porque ele se torna um pastor de ovelhas. E também para pastorear o bicho, para cuidar de bicho, você precisa ter muita habilidade. Até para cuidar de um gato, você precisa de habilidade. Né? Um cachorro você precisa de habilidade. Agora você imagina você cuidar de muitos animais. E o Abel, ele tinha essa habilidade. Porém, aqui é o ponto que eu quero chegar com vocês para a gente encerrar. O homos religios, ou seja, o homem religioso, ele existe desde que ele existe. É aquilo que o pastor Marcelo disse hoje na sua palavra, né? Essa coisa divina está dentro de nós. Esse sentimento pela divindade está dentro de nós. A intenção humana é sempre transcender a sua realidade e tocar o intocável. Nós queremos tocar o inatingível.
queremos um contato com Deus, sim ou não? Por que vocês estão aqui hoje? Porque no frigir dos ovos e na sua essência, você acredita que esse lugar, essa reunião, lhe proporciona um toque com Deus. Você pode transcender sua realidade e tocar em Deus. Esse é o grande lance da humanidade. Por isso que os nossos templos estão cheios. Por isso que as pessoas acendem velas. Por isso que as pessoas carregam cruz, quilômetros até chegar em Aparecida do Norte. É um sentimento da divindade. Você quer transcender, você quer tocar a divindade, e aí você se expõe aos sacrifícios para isso. Acordar de manhã para vir aqui é um sacrifício, eu acredito, mas você se colocou diante desse sacrifício para vir aqui, poder cultuar a Deus e também sair com o sentimento de que quase toquei em Deus, e de que quase Deus me tocou. Essa é a ideia da religião. A religião é inata no ser humano. E o Caim, ele decide fazer um culto a Deus. E ele então pega o melhor dos frutos e ele vai fazer um sacrifício a Deus. Estão acompanhando o raciocínio? Gênesis capítulo 4. Então ele pega o melhor do fruto da terra e ele monta um altar, e a partir desse altar ele quer cultuar a Deus, ele quer oferecer um culto a Deus. E aqui uma coisa muito interessante que eu aprendi com Caim. Eu acho que nós precisamos corrigir a nossa noção de culto, baseado em Caim e Abel. Por quê? Qual é a nossa noção de culto? A nossa noção de culto, ela foi pervertida ao longo dos séculos. Nós achamos que cultuar a Deus é vir aqui, cantar uns louvores com Talita, Edilemos, Sara e Danilo, e a gente alça as nossas vozes aos céus, e aí nós cantamos ser um com você, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e junto, lado a lado, caminharmos com Jesus. Maravilha, maravilha. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Show de bola, isso faz parte da nossa celebração. Mas o que é o culto? O culto é um sacrifício. Desculpa, desmontar sua noção de culto. O culto é um sacrifício. Significa dizer então que quando você vem para o culto, você traz algo, você traz um sacrifício. Caim foi oferecer o culto, e o culto de Caim primeiro era o sacrifício, que era trazer a oferta. Sacou? Então a oferta vem antes do culto e não depois do culto. A primeira coisa do contato com Deus é a oferta, depois do culto. Dito isto, olhem para mim, o Senhor Jesus Cristo vai trazer uma luz maior sobre essa questão do culto, quando ele diz assim: no dia que você vier apresentar sua oferta a Deus, ou seu culto a Deus, se você se lembrar que você tem algo contra o seu irmão, primeiro deixa a sua oferta no altar, não apresente a oferta, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois você vem e apresenta o culto, e apresenta a oferta, lembrando que a oferta é antes do culto. Muito bem, o Caim, ele faz isso, e incrivelmente impressionante, Deus diz assim, Marcela, que ele não aceitou, Andréia, a oferta de Caim, nem o culto e nem a oferta. E aí, qualquer ser humano que lê esse texto vai se obrigar à seguinte questão: por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Como? Porque ele não se reconciliou com o irmão. Muito bem, muito bem. Há uma vertente teológica, por isso que é importante participar das escolas bíblicas dominicais. Elas são úteis, né? Elas têm sua utilidade, na verdade.
E há uma corrente teológica dentro da Igreja Batista que diz o seguinte, que Deus não aceitou o culto de Caim porque frutas e verduras não têm sangue. Por isso, aquele culto estava cheio das boas obras de Caim, que era algo contrário às determinações divinas. Sacou aí? Então, por batata não ter sangue, por maçã não ter sangue, por abacaxi não ter sangue, por melancia não ter sangue, então Deus não pôde aceitar a oferta de Caim. O que na verdade não é isso, né? Isso é uma invenção humana. Aliás, toda teologia é invenção humana, né? Desculpa, mas toda teologia é invenção humana. Mas o que o texto pode nos orientar é o seguinte, que Deus não aceitou a oferta de Caim porque o seu coração não estava reto diante de Deus. Em algum momento ele se desconectou de Deus e abriu o seu coração para as enzimas ruins, que são os sentimentos horrorosos que nos abrigam, né? Um santo católico diz que dentro de nós, Andréia, há elementos para construir um cavalheiro e um monstro. Nós temos matéria-prima dentro de nós para construir um cavalheiro ou uma dama ou um monstro. E o que o Caim tinha dentro do seu coração? Ele tinha o quê? Inveja, sentimentos reprováveis diante de Deus. E ele tinha inveja de quem? Ele tinha inveja do irmão. Talvez porque o irmão fosse mais relacional, o irmão fosse mais social, talvez o irmão fosse mais inventivo, mais criativo, e aí ele resolve ter uma angústia no seu coração em relação ao irmão. Então ele vai apresentar a Deus a sua oferta e Deus rejeita. Olhem para mim. E Deus diz para ele: quando você proceder bem, sua oferta será aceita. Sacou? Significa então que não tem nada a ver com a oferta, até porque no livro de Números Deus aceita no altar oferta de manjares, pão, frutas. Então não é essa linha teológica que os batistas defendem, que eu sou contra, não. Isso aqui é porque o coração dele não estava reto. E eu queria dizer para você hoje de manhã, cuidado com o coração. O coração é muito sensível e ele é a sede do ser humano, é a sede das nossas emoções. Tudo passa pelo nosso coração, uma mágoa, uma tristeza, um desapontamento, um ódio, uma raiz de amargura, e essas coisas envenenam o nosso coração. E precisamos tomar cuidado para que nós não sejamos envenenados por sentimentos horrorosos, porque isso mata a gente, isso nos desumaniza, isso traz sede de vingança, quando a gente guarda algum sentimento que não pode ser guardado. Então isso é muito importante. Por isso Deus reprovou a oferta de Caim, porque o coração de Caim estava profundamente corrompido. E a Bíblia diz que de onde procede os homicídios, de onde procede as más ações? Todas procedem de um coração. Então precisamos ter um coração reto. Essa é a mensagem para você nesta manhã. Cuidado com as tuas emoções. Não guarde emoções ruins. Não guarde vingança, não guarde tristeza, não guarde amargura, não guarde ressentimento. Tenta lidar com essas coisas ali, tenta jogar isso para fora, tenta conversar com alguém. Não internaliza isso, que isso vai contaminar o seu ser, vai contaminar toda a sua vida. É o caso, por exemplo, quando você tem ódio de alguém, você nem dorme. Para mim, quando você tem ódio de alguém e que você está planejando uma vingança, você está dormindo com o inimigo, porque a pessoa está grudada na tua mente. Aquela pessoa que é objeto de tua vingança, alvo de tua vingança, está ali dormindo com você. Enquanto você não vingar, enquanto você não puxar o tapete, enquanto você não dá o troco,
você não se dá por satisfeito. Então esse é um sentimento que te leva à ruína, tanto humana quanto espiritual. E o Abel? Por que o Abel foi aceito? Eu também me fiz essa pergunta. O Abel foi aceito por uma razão muito simples. O Abel era aquilo que a gente chama de sopro. Era aquilo que a gente chama de fôlego. Aquele homem possivelmente era um homem, um verdadeiro gentleman, um verdadeiro cavalheiro, dócil, uma pessoa amável, reta com o irmão, reta com os pais e reto com Deus. Tanto é verdade que quando ele traz a oferta, Deus então imediatamente aceita a oferta de Abel. E Caim então olha para a oferta de Abel e vê que houve uma aceitação celestial por aquela oferta. E então ele decide convidar o irmão para o campo. Quando ele decide, Edilemos, convidar o irmão para o campo, o irmão vai. O Abel, ele é o homem que eu gostaria de ser, sem malícia. Ou ele não percebeu que o semblante de Caim estava descaído? Ou ele não percebeu nos olhares de Caim inveja, sede de vingança, fúria? Será que Abel não percebeu? Não, Abel não percebeu. Vou lhe dizer por quê. Porque Abel era um homem puro, era um cara inocente, ele não via maldade em ninguém. Ele não via maldade. Então ele vai com o irmão no campo. Quando ele chega no campo isolado, ele pega um tacape e bate no irmão até a morte. E ele mata o irmão. E quando o irmão morre ali, isso é que é incrível. Termino aqui. Deus diz assim: olha a pergunta de Deus. Eu acho que essa pergunta de Deus, ela é muito importante. Não saia daqui sem entender essa pergunta de Deus. Quando Abel dá seu último suspiro, Deus disse para Caim: Caim, onde está o teu irmão Abel? Essa é uma pergunta poderosa. E o Caim diz, com toda a raiva, com toda a mágoa, com todo o ressentimento, diz a Deus: por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Sou eu o responsável? Sou eu o guardador do meu irmão? E Deus diz assim para ele: olha, Caim, o sangue do teu irmão clama da terra contra ti. E diz Deus: e a terra te amaldiçoa por isso. Não é Deus que amaldiçoa. Aqui eu volto a um outro ponto. Deus não amaldiçoa. Aqui quem está amaldiçoando é a terra. A terra abriu a boca para engolir o sangue do teu irmão e ela te amaldiçoa, diz Deus no texto. E Caim diz assim: é tão grande o meu castigo que eu não posso suportar. Quando você não lida bem com os seus sentimentos, você é esmagado. É uma volúpia de sentimentos, é uma erupção de sentimentos confusos que habitam e abrigam a gente, porque a gente não se arrepende. E o nosso querido Caim, ele não se arrepende. Ali Deus está enfrentando um assassinato, confrontando o pecado dele, e ele resiste. Ele dá uma de João sem braço, ele tenta se esquivar. Ele não encara o problema. E aqui, uma segunda lição. Eu quero que você saia daqui. O problema que a gente vai enfrentar no dia a dia, seja no namoro, seja no casamento, seja nas relações de trabalho, seja nas relações de amizade, não é algo que você deve empurrar para debaixo do tapete. Problemas você não foge, você encara. Encara e resolve. O maior problema da humanidade é que ela guarda cupons emocionais. A gente vai juntando os cupons, vai juntando os cupons, vai juntando os cupons, e a gente não vai resolvendo, e o problema se avoluma, o problema se agiganta, justamente porque nós não temos a capacidade
de enfrentar, temos medo. Há um fantasma que diz para você: não, você não vai conseguir. Não, irmão, o problema é para você encarar, o problema é para você enfrentar. Você só vai encontrar uma saída quando você bater de frente com o problema. Enquanto você olhar para ele e ficar de braços cruzados, aquele problema vai crescer. Só que quando você partir para cima dele, você vai ver que ele não é tão grande quanto parece. Sacou? Isso me faz lembrar de uma piada de um judeu, a piada judaica, né? Diz que os animais, então, o leão ia casar e mandou um convite para toda a bicharada comparecer no casamento, e cada bicho deveria dar um cheque para o leão, para sua lua de mel e para sua festa. E aí, no dia da festa de Lemos, chegou todo mundo, e chegou também um ratinho, e o rato chegou, entregou o cheque e diz assim: ô meu irmão, felicidades para você. Aí o leão disse: como é que é? O cheque tudo bem, mas seu irmão, eu nunca fui seu irmão. Ele falou: eu também pensava assim quando eu era do seu tamanho. Eu também pensava assim. Então, o problema pode ser enfrentado com grandeza. Vai, enfrenta. Vai, conversa. Se está com a mágoa, com a resenha, com qualquer parente seu, filho, marido, mulher, senta e conversa. Namorado, senta e conversa. E você vai ver que não é tão grande assim. Que o problema pode ser solucionado, desde que você não fique... a gente é procrastinador, a gente vai procrastinando. E procrastinar é da nossa habilidade. Gostamos de procrastinar. Vamos adiando. Que a gente quer resolver isso sem mágoa. Irmão, olhe para mim. Não existe como resolver problema sem treta. A treta news faz parte das relações. Alguém vai ficar mais exagerado, alguém vai ficar mais bravo, alguém vai falar mais grosso, alguém vai ter que afinar nisso, porque os dois não podem falar grosso, alguém vai sair chateado, mas o importante é resolver. O problema de Caim é que ele não resolveu matando o irmão. Não é uma forma de resolver os problemas. Então Deus diz assim para ele diz assim, e aqui eu vou só corrigir mais esse erro teológico, que Deus colocou uma marca em Caim, porque Caim disse: agora Deus, eu vou fugir da tua presença e qualquer pessoa que me encontrar vai me matar. Então Deus, para proteger Caim, coloca uma marca em Caim, uma marca na testa. E muitos cristãos dizem que essa marca é uma marca de maldição. Não é verdade. A marca de Caim não é uma marca maldita. A marca de Caim, que Deus colocou nele, é que vai salvar ele dos vingadores. Então, até para ler a Bíblia, a gente precisa de sabedoria. Porque se criar um verdadeiro pandemônio sobre a marca de Caim, e até vinculam a marca de Caim com a marca da besta. Não, a marca de Caim é só para salvar e preservar a vida dele. Olha como Deus é generoso, que apesar dos pesares ainda coloca nele uma marca de proteção, não uma marca de maldição. Agora você é maldito, estou te colocando uma marca da maldição. Não, gente, estamos lendo errado. Não é verdade isso não está dito no texto. Então, a minha preocupação como pastor, que eu sou, é te oferecer ferramentas para uma leitura mais isenta das Escrituras. É para você ler a Bíblia sem paixões, mas ler a Bíblia como um livro divino, e ler de fato o que está escrito, e não ler o que não está escrito. Que muitas vezes estamos lendo o que não está dito no texto. E a marca de Caim, por exemplo, existem muitas teorias sobre essa marca. Tem uma ofensiva que eu não vou dizer quem é, não vou dizer qual é, minha família sabe, que eu contei para eles, mas eu não posso contar, porque eu acho tão agressiva
e a gente ficar especulando que marca que Deus colocou em Caim, que isso não faz sentido. Isso leva a gente a exageros, sacaram? Então não caia também no oceano da especulação sobre o que o texto sagrado não disse. Senão você pira tentando achar uma resposta, e vender essa resposta ofende as pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando alguém te vender uma ideia sobre a marca de Caim, que a Bíblia não diz, só diz que a marca de Caim foi salvadora, não foi derrotista, foi salvadora. Tanto é verdade que ele pôde sair da região a leste do Éden, né? O Éden, só para os irmãos terem uma ideia, era uma região geográfica. O jardim, no mito, está no Éden. Então ele viveu a leste do Éden, e depois do leste do Éden é que ele sai para explorar o mundo, sacou? Então que Deus nos ajude nesta manhã. Foi importante trazer essa meditação aqui para você saber como Deus ele tem interesse nos nossos sentimentos, como Deus tem interesse em que a gente vê no outro aquilo que o pastor Marcelo disse, né? Se o Caim tivesse visto Deus no Abel, não teria matado Abel. Ele só matou Abel porque ele não viu Deus em Abel. E Abel só foi com Caim porque viu Deus no Caim. Essa é a grande lição. Então que todos nós possamos nos olhar e ver como o retrato mais, ou a prova mais elegante de Deus somos nós. Você aí é a prova mais elegante de que Deus é. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra hoje, ministrada aos nossos corações. Nós queremos andar correto diante do Senhor, e que desafios nesse mar de sentimentos bons e ruins, desse yin e yang, desse mal e do bem, que nós temos que administrar nas nossas vidas e pender mais para o lado do bem do que para o lado do mal. E como é difícil andar nessa fronteira, como é difícil cruzar uma fronteira para outra, porque é uma linha tênue entre as fronteiras. Mas nós queremos agradecer pelo teu Santo Espírito que está conosco e que nos ajuda a sempre fazer a escolha boa, a escolha maravilhosa, a escolha que engrandece o teu santo nome. Que o Senhor nos ajude, como disse o apóstolo Paulo, a matar o velho homem. O apóstolo Paulo diz que o bem que ele gostaria de fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, esse era o que ele estava a fazer sempre. E essa é a nossa luta diária, todos os dias. É uma luta de poder escolher fazer o bem, fazer a coisa correta, fazer a coisa justa, ao invés de produzir as injustiças, fazer justiça, ao invés de odiar, amar, ao invés de não perdoar, perdoar, ao invés de conviver, ao invés de não conviver, escolher conviver, escolher relacionar-se e escolher fazer as coisas justas diante dos teus olhos, para que quando nós viermos apresentar a nossa oferta e também o nosso culto, o Senhor possa receber. O salmista diz que ele orou ao Senhor para que o Senhor desse a ele um coração puro. E Jesus Cristo disse que é os de coração puro que verão a Deus. E nós queremos, Senhor, na verdade, nesta manhã, que o Senhor venha fazer uma varredura em nossos corações. E ver se em nós há algum tipo de caminho mau.